Para quem não é da Landix, não conhece a Landix ainda, a Landix é uma empresa de software. Nós estamos localizados no Granja Marileusa. Desde o dia 18 de março, estamos 100% home office. Somos uma empresa de tecnologia genuína de Uberlândia, estamos no mercado há 20 anos. Trabalhamos com software para a força de vendas. Após o início do nosso home office, nós começamos com um projeto de alguns webinars focado tanto para desenvolvimento de soft skills, quanto também com o objetivo de trabalhar aspectos envolvendo a saúde mental dos nossos colaboradores. E aí, por que finanças, né? Finanças hoje é o nosso segundo encontro sobre o tema, porque a gente precisa, para a gente estar bem, né, com a mente, com o nosso corpo, com tudo, a gente tem outros aspectos que envolvem isso, né? Então, somos um indivíduo sistêmico, né? Então, precisamos também trabalhar os aspectos que estão relacionados às nossas finanças. E hoje o Carlos vem trazendo bastante conteúdo para a gente, então agradeço muito a participação de todos vocês. Durante o tema, será mais será mais um momento de bate-papo, no mesmo formato dos anteriores. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer questionamentos, contribuir com esse momento, sintam-se à vontade. Aí logo abaixo tem aí onde vocês conseguem fazer as perguntinhas e a gente lê para ele, faz essas perguntas para ele durante o webinar mesmo, ok? Muito obrigado, né? E bom evento para todos. Podemos começar, Vamos Laís? lá, podemos Então, vamos lá. começar, Carlos. Tá bom. Boa noite a todos os presentes, né? Para mim é um grande prazer estar aí com vocês hoje, nesse dia. A gente fala um pouquinho de um assunto delicado, né? Nossa situação atual aí, que a gente vive um certo desequilíbrio econômico no país e no mundo. Vamos falar em guardar dinheiro ou saldar dívidas, né? É um assunto delicado, mas é um assunto importante. É um tema que o momento acaba sendo propício para que a gente fale um pouco sobre ele, reflita um pouco sobre ele, né? E no que eu conseguir ajudar, no que eu conseguir passar de informação, né, para todos vocês, contribuir com alguma coisa, pelo menos, algum conceito, algum entendimento, para mim é extremamente importante, né? Nesse momento, principalmente, que a gente tem que trabalhar muito forte um planejamento financeiro, olhar muito, né, para dentro dos nossos gastos, olhar muito para dentro dos nossos ganhos, né? É um momento de replanejar, é um momento de traçar um novo rumo na vida, um novo caminho financeiro a se avaliar. Às vezes a gente aprende algumas coisas pela dor, né, gente? Isso é natural. E o momento, às vezes, vai deixar aí algumas sequelas, alguns machucados, mas a gente vai acabar aprendendo com esse tombo e vai seguir em frente, né? Para quem está estruturado relativamente bem financeiramente, tudo interessante no sentido de tentar avaliar um possível investimento diferente, ou então alguma dívida de longo prazo que você possa estar antecipando a liquidação disso. Para quem não tem um fôlego financeiro bom nesse momento, né, aí é aquele trabalho de reestruturação e de reorganização financeira, né? Sempre comento muito com as pessoas sobre tratarmos, né, nos tratarmos como uma empresa, né? De certa forma, nós somos uma empresa. Mais para frente um pouquinho vou falar um pouco de alguns princípios contábeis que eles norteiam muito bem esse lado da continuidade, da prudência, do conservadorismo, né? De um olhar um pouco mais crítico para dentro da parte de finanças, é o que todo gestor financeiro faz dentro de uma empresa, e a gente pode replicar isso de uma maneira mais simples na nossa vida, né? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto Bisinotto, sou aqui da cidade de Uberlândia mesmo, já tenho 28 anos de estrada e trabalho
cerca de 20 anos aí no setor financeiro, né? Trabalhei no setor financeiro cerca de 20 anos, dedicados à parte de crédito e cobrança. Crédito e cobrança aí nós vamos falar cerca de uns 15 anos e relacionamento a clientes. E meu foco muito forte na pessoa jurídica. Então, ao longo desses 20 anos, eu vi muita empresa quebrar, né? Principalmente quem trabalha em crédito e cobrança sabe muito bem o que é isso, né? E em muitas das situações o negócio era ruim? Não, o negócio às vezes era mal gerido, né? Vamos trazer isso para a nossa vida pessoal, né? Às vezes a gente não quebra, a gente não decreta falência, né? Mas, de certa forma, a gente tem aí um período possível de insolvência, de dificuldades, que a gente precisa tomar decisões para reestruturar, né? E o contrário também, conseguimos, durante ao longo da vida, ver muitas empresas também se reerguerem, né? Falo em empresas porque meu foco realmente é muito forte na pessoa jurídica. E a gente vê que existe uma estrada bem longa, né, para você sair de um patamar para outro. Mas tudo bem, faz parte da vida, em um momento ou outro a gente vai acabar pegando uma crise e vai sofrer com ela, né? E trabalhei para a American Express, trabalhei também para o Bradesco Cartões, então a parte de cartões eu conheço bastante, cartão de crédito, no mínimo aí 17 anos só lidando com isso. E trabalhei também os últimos 3 anos e meio no Tribanco, na área de cobrança, pessoa jurídica. Aí nós cobrávamos todos os tipos de produto, né? Eu tinha uma equipe externa, equipe interna, escritórios terceirizados, eu fazia toda essa base de gestão. E nesse momento estou numa transição de carreira, que já são quase 30 anos lidando com isso tudo, né? Então resolvi dar uma guinada, uma mudada e com novos projetos, né? Que já estou estudando, óbvio, alguns deles um pouco adiados nesse momento de pandemia, mas aí mudando a rota da carreira, então seguindo um novo caminho, um novo reinício, né? Mas com muito aprendizado, muito entendimento, minha formação também financeira, sou formado em ciências contábeis, aqui mesmo pela Universidade Federal de Uberlândia, e me pós-graduei pela PUC em controladoria financeira, né? Então a parte de entendimento financeiro e vida em produto financeiro acaba que traz aí uma certa bagagem que dá para a gente compartilhar bastante coisa, trocar ideia e óbvio também, né? A gente fala compartilhar, mas também fala em aprender, né? Cada momento que a gente conversa com uma pessoa, a gente aprende mais, né? Então a gente sempre tem esse livro aí aberto, sendo escrito uma página todo dia. É muito interessante como você trabalha 20 anos no mesmo segmento e você acaba a cada dia vendo coisas novas, né? Para a gente entrar um pouquinho no tema da questão de dívidas e também na questão de guardar dinheiro, né? Só para trazer aí um exemplo bem do passado, né? Revisitando todo esse esquema que eu ia falar com vocês, pensei assim, vou trazer o exemplo da minha primeira compra, né? Qual foi a minha primeira compra? Ó, só para vocês terem ideia do cenário, meu pai era um ferroviário, né? Um cargo de ajudante geral, minha mãe costureira, e, enfim, a gente vem de uma família simples, né? Família que não tinha regalias. Eu comecei a trabalhar efetivamente aí aos 14 anos de idade. Hoje estou com 45 aí, né? Tirando umas interrupções, então praticamente de 30 anos. E minha primeira compra, né, que eu fiz foi uma compra de uma televisão da marca Sharp. Hoje nem existe mais no mercado. Uma televisão japonesa da marca Sharp. E como eu tinha mais ou menos um ano de trabalho, um pouco menos de um ano, logo que eu comecei a trabalhar, falei, bom, preciso ajudar em casa, preciso também tirar algum pouquinho para mim, né? E tinha essa realização, essa vontade de comprar uma televisão, né? Nossa televisão é uma televisãozinha fio, 14 polegadas, preto e branco. E ok, hoje é muito mais fácil de você comprar, você acaba tendo um cartão de crédito, você vai lá, parcela, vai lá na loja, faz tal. Na minha época, nessa época, não tinha tanta facilidade. E como eu tinha pouco tempo de trabalho, não tinha um histórico, né, muito claro aí financeiro para se ter um crédito, né? Mas eu acabei achando no consórcio um produto interessante,
né? Isso bem aos 14 anos de idade mesmo. Falei, vou fazer um consórcio na televisão, vamos ver, né, o que dá. Não tinha condição de comprar à vista também. Começado a trabalhar, o salário era pequeno. E o que foi interessante disso tudo? Fui pagando as prestações do consórcio, né, com uma taxa um pouco menor do que seria uma taxa de juro à época. Isso foi em 1989. Comecei a pagar. Tá? E aí a situação da televisão em si que a gente tinha em casa, a televisão preta e branca, ela foi cada vez mais deteriorando, né? E não tinha condição para comprar outra, para consertar ficava caro. Então, o que a gente começou a fazer? Começou a tampar a sala com cortina, lá a entrada da sala com cobertor, e foi tampando para poder ver um pouco da imagem, né? E aí, ao longo do tempo, falar, poxa, essa televisão não sai, essa televisão não sai, né? E aí, em 1990, bem na Copa do Mundo da Itália, eu falei, poxa, doido para ver jogo, né? Jogo de futebol, ver o Brasil jogar e tal. E começou a Copa e nada, né? A gente custando a ver. Por uma felicidade muito grande, uma sorte muito grande, minha vizinha recebeu uma ligação da loja, porque era outra coisa que à época não era fácil, era telefone. Recebeu uma ligação da loja, e a loja falou, olha, você foi contemplado aqui no consórcio, né? E você pode vir aqui buscar televisão. Coincidentemente, era o dia do Jogo do Brasil. Eu não aguentei, peguei o meu vizinho lá, corri atrás, não, vamos lá buscar, me ajuda e tal. A gente foi, buscou essa televisão e para mim foi uma grande alegria. Eu lembro porque nesse dia teve um Jogo do Brasil, né? Na Copa do Mundo de 90. Tudo bem que o Brasil não ganhou em 90, ganhou em 94. Mas poder assistir no mesmo dia que eu recebi a notícia, um jogo do Brasil, numa televisão colorida, gente, vocês não têm noção. Hoje em dia isso é super simples, qualquer coisa é colorida, qualquer tela é colorida. Então, assim, foi minha primeira experiência de compra, né? E me ensinou muita coisa também ao longo da vida, né? De que a gente tem que avaliar as compras certas, o momento certo. Eu acabei dando sorte, gente, que se tivesse pifado a televisão, provavelmente eu não teria como comprar outra naquele momento. A gente teria que, de repente, ligar o rádio e ouvir pelo rádio mesmo, né? Mas acabou que eu contei com um elemento sorte que me ajudou e que também não me fez desprender capital além daquilo que eu poderia pagar ao longo do tempo. Então, quitei a televisão, depois fiz consórcio de outros produtos, enfim. E o meu primeiro carrinho que eu comprei era um Fiat 147, comprei quando eu completei próximo dos 18 anos, a 20 anos, não me lembro bem. Esse eu juntei dinheiro, com todo sacrifício, juntei dinheiro, e era o carrinho que eu conseguiria comprar. Fiquei super feliz quando eu comprei um 147 amarelinho, né? Ele tinha um batido do lado, era um carro que precisava de muita coisa, mas eu fiquei muito feliz porque eu juntei dinheiro e comprei aquilo que realmente eu consegui pagar naquele momento. Depois eu fui arrumando o carro, acabei ficando com dó depois de passar para frente, que eu reformei o carro quase todinho, né? Na época era muito mais barato para você reformar do que hoje, né? Então, assim, exemplos que vêm desde o início da vida, que traz consigo permeado também um pouco de aprendizado da família, né? Tenho muito nesse aprendizado da família. Sempre minha mãe fala muito, olha, guarda um pouco de dinheiro, toma cuidado aí com o que pode acontecer, nunca vai além daquilo que você pode, né? Também observava muito meu avô tinha isso muito forte nele, né? Que era de não gastar mais do que ele ganhava, e até assim, de certa forma eu ganhei um pouco de apelido de pão duro também, mas enfim, isso traz, né? Isso remete um pouco ao histórico da família, né? Então, esse aprendizado a gente acaba trazendo. E é importante a gente falar de aprendizado, daqui a pouco a gente vai entrar em alguns números, só para a gente falar um pouco do cenário geral do país, né? Mas uma coisa que eu quero enfatizar com muita importância para todos que estão ouvindo agora, estão presentes agora e que vão depois nos ouvir ou nos ver, é a questão pura da educação financeira. Hoje a gente acaba tendo uma falha muito grande no próprio sistema de ensino, né? Algumas escolas hoje já estão entrando mais claramente nisso, né? Mas nós como pais responsáveis, enfim, de certa forma, o nosso papel
é de tentar aprender um pouco disso também, né? E cobrir um pouco dessa lacuna que hoje a escola talvez não tenha, que é de ensinar aos nossos filhos, ensinar às futuras gerações que a gente possa, né, ser mais uma sociedade de poupança do que uma sociedade de crédito. O que seria isso? Uma sociedade que evita se endividar muito, né? A sociedade brasileira, como uma sociedade de crédito, acaba sendo uma sociedade que se endivida mais, né? Tem um grau de inadimplência maior e, consequentemente, tem um pouco de dificuldade para se fazer alguns sonhos, realizar alguns sonhos, até mesmo porque quando você usa o canal do crédito como uma maneira de você se estabelecer, você também acaba pagando mais juros, né? Mas pagando mais juros significa que é mais horas de trabalho que você tem que empenhar, enfim, né? Dá para fazer, gente. Dá para a gente fazer. Eu fiz isso ao longo de muito tempo. Eu sei que para cada um tem um histórico, cada um tem uma situação, de certa forma, de repente é difícil no cenário, no outro, mas é importante tentar mudar, de repente, o sentido dessa engrenagem, para você ter um pouquinho mais de conforto financeiro, ter um pouquinho mais de tranquilidade e aproveitar um pouco do dinheiro para realizar alguns sonhos, né? É engraçado como, pouco a pouco, real a real, a gente acaba sentindo uma grande diferença na forma como a gente faz a gestão financeira da nossa vida, né? Eu queria pedir para o Orlando colocar o slide. Eu fiz alguns slides, não vou ficar preso ao slide, mas quando a gente fala de um pouco de economia, um pouco de finanças, fica difícil a gente falar sem números, né? E com o visual acaba ficando mais fácil para todo mundo entender. Os dois primeiros slides que vão aparecer na tela aí de todos, eu acho que agora deve estar, para mim apareceu, deve estar aparecendo para todo mundo aí. Então, só para a gente. Então, tá ótimo, obrigado, Laís. Só para a gente dar uma lambida geral, né? Eu não sou economista, mas pelo menos para a gente dar uma visão geral para falar: olha, isso aqui é meio que uma introdução do que a gente vai falar ao longo do caminho, né? O IBGE, ele divulga informações constantemente sobre a questão de renda, despesas, enfim, uma série de dados você consegue buscar no IBGE, produção, é um arsenal de informações que você tem. Então, para você ter uma ideia, hoje a renda média do brasileiro, no quarto trimestre de 2019, ela girava em torno de 2.340, é médio, né? É cabeça no forno, pé no freezer, né? Então a gente tem uma situação em que tem gente que ganha muito pouco, também tem gente que ganha muito. Quando você traduz isso na média, você traz para esse valor de 2.340. Tudo estava indo muito bem. O gráfico subia, tudo bonitinho. Depois que chegou a pandemia do coronavírus, a projeção caiu para 2.206 em média, né? A gente teria, na verdade, um sucesso bem melhor, era para fechar o ano com mais de 2.400, quase 2.500 reais. E lembrando que a gente fala de média de distribuição, até hoje saiu uma matéria da revista Exame que fala sobre a questão da distribuição, não, minto, desculpa, saiu no LinkedIn, em um dos destaques, que fala da distribuição de renda no país, né? Então, a gente tem hoje cerca de 43% do que se produz em renda concentrado em cerca de 10% da população. Então, a gente vê que o Brasil tem isso, né? Tem esse desequilíbrio, né? Desigualdade de distribuição de renda, isso sempre foi histórico no país. Então, a gente tem que projetar a nossa vida olhando esse cenário também. O desemprego, no quarto trimestre de 2019, estava em 11%, chegou a situações de perto de 15%, foi recuando, melhorando aos poucos, de maneira lenta, mas gradual. Porém, a projeção para 2020 agora está para 17,8%. Espero que isso não se concretize. XP lançou recentemente aí um relatório falando em torno de 40% de desemprego. Não, sai correndo, né? Para o ônibus que eu quero descer. Então, assim, espero que não se concretize nem os 17, que a gente consiga virar e consiga voltar aí, pelo menos, a fechar numa situação melhor até o final do ano. E a inadimplência, historicamente no país, a inadimplência nunca foi algo tão baixo, tá? Ela, para a pessoa física, ela sempre gira aí perto dos seus 40% de pessoas adultas que acabam tendo uma dívida
contraída, não paga e está apontando no Serasa, nos birôs de crédito. Projeção para 2020, a Boa Vista recentemente soltou uma pesquisa falando que a gente pode chegar até 52%, né? A gente está falando aí cerca de 12 a mais de 15 milhões de pessoas que vão apresentar algum tipo de dívida, né? Pode passar para o próximo slide, Orlando, por favor. E outro dado que acho que é muito interessante, que entra bem dentro, depois desse cenário do país, né, como um todo, a gente mergulha um pouquinho mais no segundo nível de detalhe, que é a forma como é distribuída a renda e as despesas, que eu acho que principalmente as despesas é algo que é muito importante de entender. Talvez algumas pessoas já tiveram contato com isso, quem não teve contato, né, acaba tendo agora uma ideia. A hora que você linka esses dados e traduz esses dados para dentro do seu dia a dia, você vai ver que o peso disso é muito grande, né? Hoje, 91,5% de tudo que é gerado em renda está distribuído em 3 itens. 57,5% é proveniente do fruto do trabalho, né? 19,5%, e o que é natural, né? É o que mais acaba gerando a renda do brasileiro. 19,5% é transferência. O que é transferência? Aposentadorias e benefícios sociais do governo, representando 19,5%, tá? Só lembrando que isso é a composição média da família. Então, pegou tudo, dividiu-se como uma família média, e cada família média, em teoria, teria isso. 14,5% é não monetário. O que é não monetário? São trocas, né? São doações, são coisas do gênero que não são monetarizadas, não são dinheiro, mas que de certa forma acabam entrando como uma maneira aí de a pessoa ter alguma troca, como algum produto, recebe alguma doação, enfim. E despesas, as distribuições, né? Se a gente chegasse a quase um Pareto aí de 80%, é um pouco menos, 72,2%, meio que um Pareto na nossa vida pessoal seria, primeiro lugar, 36,5% habitação, 18,1% transporte e 17,5% alimentação. Ou seja, 30% fica para as outras coisas, 70% a gente está falando aí de despesas que são consumidas com base na nossa renda. É pesado, né? Se a gente for pensar, habitação pega aí cerca de 30 e poucos por cento. E quando a gente vai fazer um financiamento, geralmente a gente sempre ouve do banco, né? Olha, sua renda tem que ser algo em torno de 30%, a parcela sua tem que ser algo em torno de 30% do seu salário, que não foge muito disso, né? 36,6% é o gasto que a gente acaba tendo com habitação, tá? Obrigado pelos slides aí, Orlando. Depois a gente volta com outros slides aí para a nossa apresentação. Carlos, Oi. só te interrompendo um pouquinho, a gente tem algumas perguntas. Tá. Posso fazer agora? Pode fazer. Ou você prefere? Tá. Pode Primeira fazer. pergunta. E puxa a orelha também no tempo, tá? Não, tranquilo. Carlos, você é irmão do Luiz Bisinoto e cunhado da Laís Marra. Aí a mesma a pessoa pergunta depois assim. Essa pergunta, hein? Score, Serasa, Boa Vista, etc. Como são calculados os scores? Os scores Pode falar, desculpa. Qual o real impacto para a pessoa física no momento de fazer financiamentos, compras ou pegar empréstimos? Aí depois essa pessoa faz mais perguntas. Então responde essas, né? Depois eu faço as outras. O Score Serasa, eu não trabalho diretamente no Score Serasa, o Score Serasa acaba fornecendo informação para a gente de uma base específica, mas leva em consideração dados que ele consegue ter em relação à renda, em relação à inadimplência, né? Então são dados em relação a compras, né? Em relação a consultas que são feitas, então são uma série de elementos que eles levam em consideração para gerar um score. O quanto você é bom pagador no mercado, né? O quanto você é devedor no mercado. Então, tudo isso acaba gerando uma certa influência, né? São esses elementos que geralmente ele mede, acaba medindo um pouco a sua performance financeira ao longo da vida, né? Outro ponto que era, Laís, me desculpa, esqueci a segunda pergunta. Tá, tudo bem. Qual o real impacto para a pessoa física no momento de fazer financiamentos, compras
ou pegar empréstimos. Então, qual que é o real impacto desse score, né? Quando a pessoa vai fazer financiamentos, a pessoa física. O que pode acontecer nesse caso especificamente é a linha não te falar assim, olha, não vai ser liberado a linha de crédito. Geralmente só existe numa análise de crédito a não liberação se houver uma grande eminência de risco mesmo, e uma série de fatores que impedem, como um alto grau de inadimplência, coisa do gênero. Mas, fora isso, geralmente ele norteia a base média de valor, né? Eu me lembro na parte de cartões especificamente que o score era muito importante para você determinar um limite de crédito para a pessoa. Porque na pessoa física, o score ele acaba ajudando muito a tomada de decisão de qual crédito eu forneço. Né? Eu forneço uma linha mais agressiva, uma linha mais conservadora. Então, quanto melhor for a minha condição desse score com base nos elementos que são medidos em relação à performance da minha vida financeira, né, melhora a possibilidade de eu ter um crédito mais amplo para ser utilizado. Tá? Então, Ok. são basicamente esses dois elementos. Se não tiver respondido a pergunta, tiver mais alguma dúvida em relação a Sim, isso, pode perguntar. pode E aí perguntar. Até perguntou onde eu souber, novamente. eu vou falando. E aí perguntou, tem mais perguntas nessa mesma Ah, pessoa. tá. Bancos digitais, Nubank, Inter, Original, vão substituir os grandes bancos? Tem ganhado espaço grande nos últimos anos? Só de auxílios emergenciais, o Nubank mais Inter receberam 187 milhões de reais. Você acredita que são de fato mais vantajosos que os grandes bancos? Olha, depende da situação, né? Depende do produto que você obtém, depende da forma como você vai trabalhar. Agora, eu vejo que ainda existe uma força muito grande dos grandes bancos em se manterem na ponta, mesmo porque eles acabam tendo capacidade financeira muito grande para poder digitalizar processos, né? Tem rede de atendimento, enfim, tem uma força muito grande para poder conseguir tentar manter-se. E, obviamente, eles também migram para o mundo digital, né? Isso aí é fato. Tanto que a gente pode observar de algumas redes bancárias que eles estão diminuindo o tamanho de agência, às vezes até fechando uma agência ou outra, justamente pensando muito forte no digital, né? Os bancos novos, digitais, que estão chegando, realmente eles acabam tendo um custo relativamente atrativo, né? Para nós, como consumidores, tem algumas funcionalidades que são interessantes. Eu tenho cartão do Nubank, cartão de crédito, né? Então, assim, eu não sofro daquele mal de uma anuidade, de um custo adicional, enfim, né? Só que do outro lado da ponta, ele também tem que buscar o lucro, né? Eu tenho do meu lado um benefício, mas tem um lucro também. Então, é importante olhar as taxas, né? Que taxas ele cobra, que taxas o Bradesco cobra num rotativo, que taxa no Nubank cobra no rotativo. Então, é importante avaliar esses quesitos, né, para poder entender, porque, de certa forma, a instituição financeira ela precisa sobreviver com base em alguns elementos, que é o spread, né? Ou seja, se tem questão de investimentos, e empréstimos, né? Assim, eu capto dinheiro, empresto dinheiro, esse spread é uma receita para o banco, né? Os custos de conta, né? Aquelas tarifas de conta, aquele pacote de tarifas também são custos que são receitas, né? Na verdade, que o banco tem que ter para poder suportar a sua estrutura, porque por mais que ele seja digital, ele não tem aquela força muito grande de agências, né, com muitas pessoas, mas ele tem que ter uma equipe muito especializada, principalmente uma equipe focada na parte de TI, e acaba sendo uma estrutura cara, tem que vir receita de algum lugar, né? Então, às vezes, o que você acaba tendo? Você acaba tendo um benefício quando você tem as suas contas pagas em dia, mas talvez você tenha um peso maior quando você precisa entrar no rotativo, quando você precisa financiar ou refinanciar aquele débito que você teve, um determinado atraso, atrasou lá a sua fatura, às vezes o peso é um pouco maior. Então, assim, esse equilíbrio financeiro, cada um vai buscar. Eu acho que tem espaço para todos, viu, Laís?
para mim, na minha percepção, tem espaço para todos, né? Possa lá no futuro ter uma certa redução dos bancos tradicionais? Talvez sim. Ou talvez eles se reinventem, criando outras estruturas digitais também, porque acaba que quando você fala dos três maiores aí, Bradesco, Santander e Itaú, né? Você está falando de conglomerados muito grandes que faturam muito dinheiro, né? Assim, coisa de impressionar o setor bancário no Brasil. Mas que bom que a gente tem estruturas novas chegando, estruturas diferentes, né? E um pouco mais de diversificação nesse mercado que ficou concentrado por muito tempo em bancos grandes, né? Então eu acho que é salutar, eu acho que tem espaço para todo mundo, tá? E aí essa pessoa faz uma outra pergunta. E aí Boa. eu te deixo dar continuidade até surgirem outras. Tá bom, beleza. PicPay. Qual sua PicPay. opinião sobre a situação de mercado deles? O que eles ganham em deixarem sacar dinheiro vivo no cartão de crédito sem cobrar juros? E os cashbacks? O que ganham com isso? Ferramentas de gestão financeira. Você indica alguma ferramenta grátis bacana para gestão financeira? Olha, Essa pessoa ela veio preparada para o seu veio webinar. preparadíssimo, veio preparadíssimo. Olha, eu vou falar o seguinte, a estrutura específica do PicPay eu não conheço, tá? Então talvez eu não tenha competência suficiente para falar sobre isso, até mesmo porque eu não trabalhei numa estrutura tão agressiva assim. Eu me lembro do BeBlue também, que tinha uma estrutura muito agressiva. Essa pergunta, em tese, eu vou ficar devendo um pouco a parte técnica dela. Eu só sei o seguinte, o que me preocupa é quando você tem um retorno muito grande de, vamos supor, cashback, né? Cashback tem que sair de algum lugar, né? Ele vai ter que vir, né? Ou ele vai ter que vir do comerciante, ou ele vai ter que vir da administradora, mas se a administradora te dá o cashback, ela sacrifica em algum lugar. Está na estratégia de negócio deles, né? Assim como o BeBlue fez há um tempo atrás, que você tinha cashback aí de quase 50%, de repente estação 30%, 10% em combustível, e fazia filas, né? Filas de 2, 3 quarteirões para você poder abastecer. Hoje a gente não vê isso mais, né? A gente usando um pouco o PicPay aqui, a gente acaba achando interessante a forma como ele é, né? Ele é bem prático, questão de pagamento, vem rapidinho, já gera o cashback e tal, né? Cashback, nesse caso que a gente teve, foi de 5%, que eu e minha esposa, mas mesmo assim, você fala, olha, é um cashback pequeno, tudo bem, mas da onde sai, né? Não existe almoço grátis, ele sai de algum lugar, então alguém se sacrifica para ter essa estrutura, para ter o pagamento dessa estrutura. Agora, como esse mecanismo funciona mesmo, eu não trabalhei numa instituição ainda que fosse muito focada nisso, tá? Então, eu fico devendo um pouco da pergunta dela. Ferramenta financeira, olha, de mercado, a gente tem várias, eu praticamente quase não uso ferramenta financeira, tá? Eu mesmo vou montando os meus modelos, né, especificamente, mas sei que hoje tem uma série de aplicativos que você utiliza, talvez até alguns que o próprio Gustavo Cerbasi, que é muito forte em economia, possa recomendar, tá? Eu não tenho um especificamente para recomendar porque eu não uso, eu mesmo vou criando a minha lógica e meu entendimento. Já tentei usar alguns, mas tem alguns que tem, você vai listar uma despesa nele, você tem que fazer uma série de lançamentos que cansa, acaba que você deixa um pouco de lado. Eu gosto de trazer as coisas para um modelo mais simples, então basicamente eu não uso, tá? Mas qualquer um que seja mais simples, o que eu sugiro é assim, procura na loja virtual, né? Aquele que seja mais simples de você tratar, faça ele, né? Se não, vai adaptando um jeitinho, vai dando uma lida numa matéria, outra e tal, ou baixe um que seja mais simples. Algum que você realmente olhe despesa e receita de uma maneira mais fácil, para não ter muita complicação, porque senão a gente acaba deixando de lado, né? E aí, dá uma olhada, baixa alguns e aqueles que você se sentir mais familiarizado, utiliza ele. Nesse caso, infelizmente, não tem nenhum para recomendar, tá? Bacana, obrigada. Ok? Obrigado. Tem mais perguntas? Tem mais uma. Depois, só para você falar um pouquinho sobre ferramentas para negociação de dívidas com o banco.
De dívidas com o banco. Essa daí, hoje, o que que tem, se você não quiser ali, de repente, entrar em contato com o banco? Procure descobrir, né, quando você tem ali no o banco que você trabalha, se ele tem algum mecanismo de ferramenta digital. Hoje, muitos bancos aderem, ou administradores de cartão aderem a portais digitais para você negociar, né? Só que esses portais, geralmente, eles negociam as dívidas que estão com atraso um pouquinho maior, né? As dívidas que são mais recentes, aí, de repente, você está até 60 dias de atraso, por exemplo, geralmente você trata no canal da própria instituição financeira, né? Contata a instituição, ou, dependendo do banco, tem lá no aplicativo, renegociação de dívida. Nesse momento agora, que a gente está com esse período mais delicado, né? Te falo, eu sou correntista do Bradesco e eu vi que tem no aplicativo a questão do, não é renegocie suas dívidas, mas sim um novo fluxo, né, que ele vai te propor. E ali você faz a solicitação, passado alguns dias, eles devolvem para você as possíveis propostas. Você analisa, se você gostar de alguma delas, você clica nele lá, beleza, e segue em frente, tá? Então, cada banco tem o seu mecanismo. Existem os portais também de negociação, procure saber quais são esses portais, porque quando há o portal de negociação, pelo menos você tem um pouco mais de tranquilidade de entrar nesse portal, olhar a sua dívida que está lá em atraso, simular a dívida, simular um possível parcelamento, né, que no banco, geralmente, em bancos e administradoras, a gente tem duas modalidades, que geralmente é acordo ou renegociação. Acordo você não precisa de instrumento, né? Se ele te oferece um acordo lá, você faz um acordo amigável. Às vezes, digitalmente, você consegue fazer esse acordo amigável, ele gera os vencimentos futuros, os boletos, e você acaba administrando isso por esse portal. A operação de renegociação é um pouquinho diferente. O que que ela faz? É um contrato que você fechou com o banco anteriormente. Peguei um empréstimo pessoal X no valor de X mil reais. Paguei 5 parcelas, não dei conta mais, não estou conseguindo pagar, vou no banco, olha, eu quero renegociar este contrato, né? O que que ele vai fazer? Ele vai gerar um novo contrato para você, com o fluxo que você negociar com o gerente. Aí, naquele momento, você assina um contrato de renegociação. Esse contrato de renegociação, ele se remete ao contrato anterior, mas ele acaba sendo um novo contrato com um novo fluxo, tá? Qual o impacto disso para o banco? Toda a renegociação feita, nesse período da pandemia foi suspenso a questão de que a gente chama de rolagem de rate, que é uma questão muito técnica. Renegociar para o banco acaba gerando um certo impacto. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um rating A, que é uma nota muito boa. Quando eu renegocio, deixei de pagar, obviamente, automaticamente também o seu rating vai rolando. Deixou de pagar, 90 dias, seu rating passa para D, e assim sucessivamente até chegar a 180 dias em H, né? É uma régua bem técnica, um pouco complexa. Mas quando você renegocia, acaba deteriorando também um pouco esse rating. Vamos supor que você está no rating B e renegociou. Quando você faz a renegociação e não tem uma garantia muito forte, mesmo um contrato pequeno e tal, dependendo do valor que você movimenta com o banco, isso não impacta tanto, mas dependendo da forma como você movimenta com o banco, isso pode gerar um certo impacto, tá? Sem contar que é preciso informar o Banco Central, é norma, né? O sistema bancário nosso ele é muito organizado, né? Então é norma, quando eu renegocio, eu informo para o Banco Central que aquele contrato X anterior foi cancelado, substituído por um contrato de renegociação, né? De certa forma, mostrando que há uma deterioração do crédito de quem está renegociando, mas ele acaba também tendo sua boa fé, né? De que ele quer pagar e está lá e quer fazer a renegociação, tá? Ok? Espero ter podido responder, ter respondido a questão, né? Seguindo aqui nosso caminho, o que eu pedi para Orlando, coloca o slide 3 na tela aí, que a gente vai falar um pouquinho do perigo, né, dos gastos que vão além da capacidade. A gente vai agora um pouco para o nosso dia a dia, né? O que seria aí, esse slide mesmo, Orlando. Obrigado, tá? O que eu resolvi fazer só para a gente dar uma geral, para ver que, dependendo da forma como a gente faz a compra, a gente acaba gerando aí um certo impacto no nosso bolso,
né? Peguei esse telefone, um smartphone, não é o de ponta, é um smartphone razoável, mas peguei ele como uma base de exemplo, né? Fiz uma cotação no dia 5/5. O delta de amplitude de preço que eu encontrei na internet foi de 1.111 a 1.301,90. Então, por aí já dá para você ter uma ideia. E por uma falta de pesquisa, você acaba, de repente, pagando mais pelo mesmo produto. Porque esse aparelho acaba sendo uma commodity, né? Na Ricardo Eletro, ele é esse celular, assim como na loja virtual do Magazine Luiza, ele é o mesmo celular. Então, acaba sendo uma commodity. E só para exemplificar aí o que é importante a gente ter na ideia de como uma compra tem que ter um certo planejamento, o que eu destaquei? À vista. Você vai falar, mas cara, você está comprando à vista por 1.139, mas sendo que na amplitude mínima era 1.111,40, por que você não comprou nos 1.111,40? Eu fui lá no site para ver. O frete acabava pegando e os R$ 1.139 era de um e-commerce aqui de Uberlândia, já conhecido, confiável aí de muita gente, não vou esconder o nome, que é do E-Fácil, que estava com frete grátis, né? Então, assim, o mesmo aparelho acabou que na segunda opção de site ele sairia mais em conta por causa do frete. Ok, tenho dinheiro, bonitinho, paguei, né? Bacana. Tirei a dívida das costas e estou com um aparelho de telefone. Mas, de repente, tomei a decisão em comprar ele em 10 vezes no crédito. E o preço não foi igual, não foi idêntico, né? O preço foi de 1.199. Qual que é a diferença que eu tenho nisso? São R$ 60 a mais que eu vou pagar. Ou seja, poxa, Carlos, não parece muito pouco. Realmente parece pouco. Mas quando você transporta isso para a sua receita, né? Quanto tempo você tem que se esforçar mais para pagar esses R$ 60? Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Beleza, terceira condição, terceiro cenário. Fui, comprei em 10 vezes, né? Me deu a vontade de comprar, fui lá, comprei e tal. Só que ao longo dessa caminhada, para eu quitar esse celular, eu acabei atrasando a fatura 2 vezes por mais ou menos 15 dias, né? Até a observação, ela está lançada aqui no rodapé do slide. O que aconteceu? Esses 15 dias de atraso, comprados no cartão, e num cartão específico que eu selecionei aqui, ele dá 2% de multa se eu não pagar a fatura e 13% de juro ao mês, de mora. É muito alto. Então, os dois atrasos que eu tive, eu acabei pagando R$ 20. Falar, mas Carlos, mas é muito mais, não é em cima dos 1.199, pessoal, é em cima da parcela, né? A parcela atrasou para aquele mês, você atrasou a fatura toda. Esquece a fatura toda, era como se tivesse somente aquele produto na fatura. Eu estou calculando o quanto a penalidade impacta sobre aquela fatura com um produto específico. Aí, se o desembolso total passaria para 1.219, ou seja, eu pagaria R$ 80 a mais do que o preço à vista. Ou então 10 vezes, dividido em 10 vezes no último cenário, mais 3 pagamentos mínimos. Paguei a fatura mínima, deixei rolar para o mês seguinte, paguei em períodos alternados esses mínimos. O que aconteceu? Eu teria uma penalidade de R$ 43, porque os juros, esses juros do rotativo em cima do produto, seria algo em torno de R$ 43, ou seja, no final das contas eu pagaria R$ 103 a mais, o que daria quase que o preço da amplitude ali dos R$ 1.301. Então, acabei que não fiz um bom negócio, né? Aí você pode falar, Carlos, mas tem situações que não dá para a gente esperar. Concorda? É igual você quebrou uma máquina de lavar roupa, eu vou esperar juntar dinheiro para comprar uma máquina de lavar roupa, né? Se eu falo isso para a pessoa vai me convidar, né? Vai para casa dela, fala assim, você não quer vir para casa para lavar minha roupa, né? Então, assim, tem situações e situações. Quando a gente consegue ter uma programação, sempre é bom a gente tentar fazer ao contrário. Porque, assim, quando eu vou lá e compro, geralmente eu pago, né? Fui, comprei no cartão, fui, paguei. Qual que é a dificuldade que eu tenho? Que aí vale muito a análise do nosso perfil. Qual que é a dificuldade que eu tenho de fazer ao contrário? Que é, de repente, juntar o dinheiro, me programar para poder pagar, né? Então, esse é um ponto de atenção, é um ponto para ficar ali martelando na cabeça da gente, né? Como é que eu faço para ser diferente?
aproveitar melhor, porque quando eu pego ali R$ 103 a mais, que eu estou pagando no final das contas, quando eu olho para o meu dia a dia de trabalho, isso me consumiu quanto de hora trabalhada, né? Não para pagar o produto, mas para pagar penalização, para pagar multa, né? Eu quis trazer esse cenário só para a gente ter uma ideia que a compra ela é muito importante e ela precisa, de certa forma, ser planejada. Nem sempre a gente vai comprar tudo com dinheiro, né, gente? Porque vai comprar uma casa, por exemplo. É difícil você ir hoje juntar todo o dinheiro, né, para comprar um imóvel. Isso é muito complicado. Mas, de certa forma, coisas menores, o que a gente puder priorizar para pagar à vista, né, você acaba conseguindo descontos interessantes, vale a pena, tá? Mas o slide só foi mesmo para dar uma cutucadinha, assim, chamar um pouco a atenção, para a gente poder pensar e refletir. Outra coisa que eu acho legal também assim, eu, de certa forma, ao longo da minha vida, eu sempre tive um pouco do medo de as coisas faltarem, né? Então, sempre o medo acaba sendo um catalisador importante para a gente ter um bom planejamento, né? Então, tenha sempre aquele medo de que coisas, de repente, complexas podem acontecer e que eu preciso me planejar melhor. Então, ele acaba sendo um catalisador. E outra coisa muito importante, entenda o seu perfil, né? Se você é conservador, se você é consumista, né? E como lidar com isso, né? É um fator muito importante também eu me conhecer. Se eu me conhecer, eu acabo gerenciando melhor a minha condição. Se eu sou consumista, como é que eu faço para frear um pouco, né? Como é que eu faço para não comprar por impulso? Como é que eu posso fazer para tentar juntar um pouco de dinheiro? Vou me obrigar, de repente, a fazer sei lá, um produto específico, que seja um título de capitalização que não rende lá grandes coisas, mas isso debita da minha conta, uma previdência, uma coisa do gênero, que força a debitar da minha conta e eu fazer uma certa economia, tá? A fórmula aí não existe, cada um vai encontrando, mas entender o seu perfil é muito importante, ok? Vamos lá então, seguindo em frente aqui, aqui é um livro de economia comportamental. Esse é um livro, Richard Taylor, ele é Nobel, prêmio Nobel em economia. Então, acabo me aventurando de vez em quando em economia. E o que é legal do custo de oportunidade é o seguinte: o que que eu entendo, né? O que que eu abro mão de uma coisa em detrimento da outra? E isso é muito importante na hora do meu planejamento financeiro, tá? Por quê? De repente eu faço, poxa, já é domingo, né? Eu vou para a praia ou eu vou estudar? Né? Então, assim, nas duas eu estou perdendo alguma coisa. Né? Eu vou ser empregado ou vou ser empreendedor? Nas duas, eu perco alguma coisa, eu ganho alguma coisa. Eu tenho riscos. Nas compras à vista e a prazo, eu também tenho a mesma questão do custo de oportunidade. O que, que é? No momento em que eu pego lá o meu dinheiro e compro o produto, eu estou tirando o meu dinheiro do bolso. Se eu estou com o meu orçamento muito justo, pode faltar para alguma outra coisa naquele momento, né? Mas se eu comprar a prazo, de repente eu estou correndo o risco de atrasar, eu estou correndo o risco de pagar mais caro, mas eu estou preferindo fazer isso para guardar um pouco do meu dinheiro. Então, cada caso é um caso, mas falar do custo de oportunidade também é muito importante. Ele norteia muito o planejamento financeiro da gente, o que a gente tem que lidar em relação a isso, tá? Então é um fator muito importante, sempre pensam nisso. O que que eu ganho, o que que eu perco adquirindo alguma coisa num determinado momento. Um pouquinho de busca de previsibilidade, que aí eu linko um pouco o meu perfil de contador, né? É sempre a gente buscar avaliar o cenário, tá? Quando a gente fala de previsibilidade, a gente está falando aí de cenários futuros, como é que eu consigo me prever um pouco mais, como é que eu consigo entender um pouco mais que vem um cenário de crise, alguma coisa do gênero, né? Quando a gente fala em previsibilidade, o Warren Buffett, ele é um grande investidor em bolsa, né? Ainda é um dos homens mais ricos do mundo. E ele fala muito o seguinte, olha, em momentos de euforia, você vende ação. Né? Em momentos de extrema queda, você compra ação. Então, hoje, por exemplo,
Existe uma volatilidade muito grande no mercado financeiro, no mercado de capitais, quando a gente olha a bolsa de valores, cai, sobe, desce e tal. Mas quem está com a possibilidade de fazer um determinado investimento, né, é nesse momento agora de forte queda que ele acaba entrando, porque ele sobe, quando tiver no momento do auge da euforia, ele acaba vendendo aquilo lá. Isso pode ser também transposto, né, para os nossos momentos de gestão financeira. Olha, estou querendo comprar determinado item. É no auge que está todo mundo comprando que eu compro, né? Geralmente aquele produto está super valorizado. Então é importante avaliar. De repente também eu não me importo tanto com isso, eu quero produto. Então aí já é uma preferência de cada um. A gente já vai lá no custo de oportunidade de novo, né? Então sempre procura manter esse viés de entendimento, né? Dessa previsibilidade para que vocês tenham um pouquinho de conforto financeiro. E procura também trabalhar pensando, né? Olha, eu quero produto, mas eu também preciso de gerar uma reserva, né? Preciso fazer uma reserva. Quando a gente fala de reserva, de base de previsibilidade, hoje se fala algo em torno de 6 a 12 meses. Tá? Então não tem fórmula mágica, mas hoje se fala em termos pelo menos de 6 a 12 meses de reserva com base nas despesas essenciais para que a gente consiga, de repente, sobreviver um determinado período. E essa reserva ela pode ser usada no momento em que eu esteja desempregado, que alguma pessoa da família venha a desempregar, ou que então uma segunda renda minha ela possa sofrer alguma alteração. Então tem vários cenários, né? E é importante fazer. Tá? Esse aí é um elemento que você constrói a longo prazo. E quando a gente fala de previsibilidade também, a gente não pensa no curto prazo. Né? Hoje a gente às vezes quer resolver as coisas do dia para a noite. Tem situações que a gente tem que tentar mesmo. Realmente, igual chega uma situação como essa que chegou agora, e aí a gente precisa, de certa forma, ser rápido para se reorganizar. Mas a construção mesmo daquilo que você faz como um pilar, né, financeiro para a sua vida, geralmente ele é de médio e longo prazo. Ele não é feito ali no curto prazo. Então, é ao longo da sua vida mesmo que você vai se estruturando e vai estabelecendo isso. É só colocar como, né, missões, como regras e seguir essas regras e também ser um pouco rigoroso com elas no sentido de que não, hoje eu não faço isso porque eu vou deixar um pouco reservado, porque isso aqui vai me ajudar no futuro, vai me ajudar também a ter um pouco de conforto mais à frente, né? Busca se pagar também, tá? Uma coisa importante que eu acabei anotando aqui, que era a questão de você se pagar, né? Hoje a gente se esforça bastante, trabalha bastante, a gente sabe que o nível de estresse hoje em dia ele acaba sendo alto, então assim, como é que eu me pago, né? Estou me planejando para me pagar, né? Ou, de repente, aquilo que era o justo do meu pagamento, eu estou transferindo para juros, né? Então, isso é muito importante avaliar. Avaliar a sua renda, avaliar não só a sua renda, mas renda familiar também. Avaliar o que você pode fazer, de certa forma, para que as coisas encaixem dentro dos seus gastos naturais e que a gente consiga administrar isso bem para que sobre um pouquinho para você se pagar, porque todos nós merecemos nos pagar. Quando a gente recebe um pouco daquilo que a gente fala, olha, estou me pagando, que seja com um jantar, que seja guardando dinheiro, que seja fazendo alguma coisa assim, enfim, você está se pagando. E aí você consegue ver o reconhecimento seu para consigo mesmo, né, do fruto do seu trabalho, que vem sendo gerado, né, ao longo do tempo. Isso faz, Carlos, mas às vezes é difícil, é complicado, porque nem sempre o ganho bate com a renda e tal. Então, se a gente levar isso para uma lógica de uma empresa, o que a empresa geralmente faz? Ela busca mecanismos para melhorar o rendimento. Então, todos nós temos que ter isso em mente. Que mecanismos eu vou usando para melhorar meu rendimento? Além do trabalho que eu tenho, tem alguma coisa que eu posso fazer a mais, algo adicional, enfim, né? Isso é importante. Carreira, né? Sempre estar ali avaliando a sua carreira dentro da própria empresa que você trabalha, sempre faça o melhor, dê o melhor de si, seja um cara competente, tem espaço, geralmente para quem se esforça bastante e tem a competência, né? Isso aí é fato, a gente vê isso. Os planos de carreira hoje são todos diferentes, né? E ao longo do tempo,
Só um breve histórico aí dessa questão de planejamento de carreira, né? Eu me lembro que eu era um analista de suporte, né? Quando eu entrei na American Express, eu entrei como cobrador mesmo de linha, eu cobrava, ligava para as pessoas. Depois eu fui aos poucos crescendo. Quando eu cheguei analista de suporte, eu fiz um planejamento. Eu falava, o que eu preciso para ser supervisor à época, né? Precisaria estar pelo menos terminando a terminando o curso de graduação, ou bem ou já concluído ou terminando o curso. Ter um inglês relativamente razoável, né? E ter o conhecimento mais aprofundado da atividade. Fui para cima e falei, olha, vou colocar como planejamento 2 anos. E a coisa mais engraçada, quando a gente coloca datas, as coisas às vezes tendem a acontecer, né? E realmente com 2 anos eu consegui a promoção para supervisor no processo seletivo, né, que eu fiz à época. E aí eu passei a supervisionar equipes. Bem no final do meu período de formatura, faltava um semestre, mais ou menos, um semestre e meio, para eu me formar. E eu fui aproveitando. E uma coisa que é bacana, quando você recebe uma promoção, quando você recebe algo que melhora a sua condição financeira em termos de recebimentos, evita mudar o seu estilo de vida, o seu padrão de vida. Não que você fale, vou me manter daquele jeito sempre, não. Muda um pouquinho menos do que você mudaria com a grande velocidade com o salário que você ganha. É bacana nesse início dessa mudança se aproveitar para fazer poupança, porque você já está acostumado numa linha X para um ganho X. De repente, seu ganho sobe, né? Não precisa falar, minha vida sempre vai manter aqui. Ela pode subir, mas vai subindo aos poucos e aproveita esse momento para você fazer uma reserva. Isso é algo muito relevante, é muito importante, tá? Outro ponto importante que toca nesse momento delicado agora, em que a gente tem vivenciado. Quando a gente fala de finanças, também a gente não fala de uma ilha solitária, né? A gente não é uma ilha solitária. A gente tem, geralmente, quando a gente fala na parte financeira, a gente fala no ambiente familiar, né? Então, esse é um momento extremamente importante para a gente poder estender com a família. Aí tem pessoas que estejam assistindo, provavelmente tem filhos, né? Casados, tem esposa, tem algumas coisas que são sozinhos, ou até divide, de repente, com algum colega aí o espaço onde mora, enfim, né? Independentemente de como seja, né? Cada um toca a sua vida aí. Mas quando a gente fala de questão familiar, esse é um momento muito importante de diálogo, né? Tem que ter bastante diálogo, tem que conversar com a família, conversar com os filhos, né? Falar que a gente está passando por um período de escassez, que precisamos todos juntos fazer cada um pouquinho de sacrifício. E esse sacrifício que vai ser feito vai ser convertido para o bem de todos, né? Para o bem de toda a família. Então, o que eu reforço muito é sempre tenha um diálogo aberto, um diálogo pleno, né? Não ter preocupação em colocar as contas na mesa e falar, olha, isso está assim, isso está assado, né? Vamos tirar aquela lógica do homem que põe a cueca para fora das calças e acha que é o super-homem, né? Não queira ser o super-homem, divida com a família, divida o peso com a família, peça opinião, porque hoje é assim que funciona, né? Hoje é mais no compartilhar mesmo. Aquela figura antiga de que só um arrastava ali a corrente, ela está ficando meio de lado e hoje toda a família acaba tomando decisão. E olha que exemplo para os filhos, né? É uma dificuldade que acaba passando. Eu te falo que ainda não sou pai, mas eu já fui filho e eu já passei por dificuldades e eu sei que dessas dificuldades a gente tem que contribuir. Então, como filho, eu aprendi muito que nas crises a gente tem que contribuir com o que pode ser feito de melhor para que a família possa sair de uma situação mais complexa financeira, uma situação de endividamento, né? Então, tenha um diálogo, fale com a família, converse com a família, tá? Isso é muito importante, é salutar. Separei aqui algumas dicas para quando a gente quer falar um pouquinho sobre questão de corte de gastos, né? Ou seja, da parte do diálogo, a gente parte para a prática, né? O que a gente vai cortar, né? Nesse momento. E não tem jeito, tem hora que a gente acaba tendo que ter essa necessidade mesmo. Laís, o tempo, como é que tá?
Dá para seguir? Pode, Então, vamos lá. pode seguir, sim. Então, vamos lá. Tem exatamente 1 hora e 1 minuto que a gente está falando, então a Tá. gente tem mais 30 minutinhos aí para a gente falar. E aí eu achei até bacana entrar aqui rapidinho, Carlos, Tá. quando você fala da família, né, dessa estruturação como que a gente vai falar sobre dinheiro, como que a gente vai compartilhar, né? Então, eu acho legal mesmo você dar algumas dicas de como que a gente pode fazer essa construção do orçamento familiar, né? Uhum. Muitas vezes, não necessariamente a gente tem a pessoa que a gente pode compartilhar esse gasto, mas muitas vezes a gente começou uma certa independência financeira e como que eu organizo isso, né? Acho legal falar um pouquinho e eu acho que você vai falar daqui a pouquinho, né? Mas só Não, mas para é. fazer uma introdução mesmo nisso. Legal. Não, e isso é um ponto importante que você acabou tocando, porque tem situações, né, até no meu acompanhamento, no meu roteiro aqui do que eu queria apresentar para vocês, justamente eu tenho esses pontos, né? Que forma que a gente acaba tratando isso? Né? Não tem uma fórmula mágica, mas tem algumas formas que, se discutindo, chega ao consenso. De repente, assim, separa-se despesas essenciais. Olha, ou de repente, fulano, você paga a conta tal, ciclano paga a conta tal, beltrano paga a conta tal, você divide o peso, né? Ou então, divide percentualmente, de repente na casa tem uma pessoa responsável pelos pagamentos, divide percentualmente as despesas essenciais, né? Cada um dá um pouquinho e também preserva um pouco da individualidade de cada um, que é assim, eu também quero ter o meu dinheiro para gastar com alguma coisa que eu queira, né? E eu acho também correto. Cada um, então, usa uma forma. Outros falam, não, vamos pôr todo o dinheiro no mesmo saco, a gente vai tirando, precisou, vai tirando. A família que tem que, nesse ponto, estabelecer as regras. Mas tem alguns norteadores, né? Os norteadores seriam isso. O que é essencial? O essencial é água, luz, tal, carnê, tal. Então, vamos sentar todo mundo aqui, como é que a gente vai fazer essa divisão, né? E filhos que estejam trabalhando também, gente, não tenha medo de fazer isso. É bom porque, assim, ele aprende que, assim, você tem que aprender, os filhos também têm que aprender que tem que ir no supermercado, né? Que uma caixa de sabão em pó Omo custa 14, 15, 13 reais, que um pacote de macarrão pode custar 1,50, 2,50, 3 reais, até 7 reais, dependendo da qualidade desse produto, né? Uma conta de energia elétrica uma família de 4 pessoas pode chegar a 250, 270 reais. Uma conta de água de uma casa pode chegar a 50, 60, 40, depende. Assim, cada um tem que, a seu modo, fazer com que isso aconteça e que todos estejam envolvidos, né? Agora, no momento de aperto mesmo, quando a gente fala de corte de gastos, né? Aí o que a gente, qual as dicas eu separei aqui para vocês reverem, para isso, para refletir, cada um olha dentro do seu orçamento depois. Que é o quê? Por exemplo, serviço de assinatura. Estou precisando de todos os serviços de assinatura nesse momento, né? De repente tem um que eu estou pagando ali, ele vem oculto no cartão de crédito e eu estou gastando aquele dinheiro. Pensa o seguinte, pago 10 reais por mês de uma determinada assinatura de algo que eu não estou usando. Potencializa isso. Para um ano inteiro você pagaria quanto? 120 reais. Já é dinheiro? Já é dinheiro, né? Dá pelo menos para aproveitar para uma saída com a patroa aí, enfim, né? Ou então com o crush para poder fazer um jantarzinho, né? Então eu tô deixando de pagar o que eu não estou usando para de repente pagar o que eu venho usufruir. O plano de celular também é algo que é importante, sempre está lá brigando com a operadora, sempre estão mudando os planos e avalie se tudo aquilo que te ofereceu realmente você precisa, senão você faz a sua adequação. Suspenda as compras parceladas dentro da medida do possível. Aquilo que você puder postergar no momento de crise, suspende. Por quê? Quando eu pego algo que custa R$ 1.000, divido por 10 de 100, é bonito. Só que eu tenho 10 meses para pagar, parece fácil. Só que isso vai acumulando com outras despesas que eu vá parcelando. Então, eu vou parcelando, tudo é parcelinha pequena. Tal. A hora que você vê o somatório das parcelinhas, já está te tomando ali, vamos supor, você pegou de 100 no mês seguinte você foi dividindo 50, tal, de repente você está pagando 700, 800 reais por mês, R$ 1.000 por mês de parcelas.
e fica um negócio muito sofrido, porque eu ainda tenho uma estrada para terminar de pagar aquilo, né? Então, sempre avalie isso e no momento de crise, suspender compras parceladas, de repente é importante aquilo que pudesse ser suspenso, tá? Negociar o valor do aluguel, quem tem aluguel tenta falar com o proprietário, tenta negociar o valor. Tem algumas situações que eu vejo em reportagem que algumas lojas, por exemplo, têm tido descontos bons, outras não, enfim. Tenta negociar. Tentar tem, não você já tem, né? Mudar para mais próximo do trabalho, por exemplo, é uma maneira de você reduzir um custo com transporte. Se você mora de aluguel, talvez seja mais fácil. Quem tem casa própria é um pouco mais difícil, né? Mas morar um pouco mais próximo do trabalho pode ajudar. De repente, você consegue um aluguel mais barato e ainda reduz um pouco do custo com transporte. Que naquele slide anterior, o custo com transporte é um dos 3 itens que pesam muito no orçamento, né? Avaliar os custos com carro, transporte público, esse também é outro fator muito importante. Reduzir as saídas para comer fora, pô, é doído falar isso, mas é a realidade. Tem hora que a gente tem que realmente, apesar de que agora não está sendo muito propício isso, mas voltando à vida normal, tivendo uma dificuldade financeira, reveja esse elemento também. Avaliar os preços no supermercado e no atacarejo. Às vezes o atacarejo oferece opções com um custo menor. Você consegue fazer uma certa economia. É muito legal eu sair da minha casa, andar 2 quarteirões, ir lá no mercadinho da esquina e comprar, mas de repente o que eu vou comprar de maior volume, eu dedico um tempo para ir no atacarejo, que eu faço uma economia para mim. Aí as coisas menores ali, as coisas do dia a dia que faltam às vezes, eu vou no supermercado, no mercadinho mais próximo. Eu não deixo de ajudar o cara pertinho da minha casa, mas também eu não me sufoco, né? Reduz os seus limites dos cartões de crédito. É a melhor forma de você fazer para se autoeducar. Se foi lá hoje, no Nubank, por exemplo, é uma ferramenta que você vai com o dedo, puxa lá, ajusta. Então faz de conta que você não tem outro limite e vai travando um pouco o seu limite, tá? Renegocie se for necessário, que é até a pergunta da nossa colega que ela fez aí, né? Se for necessário, renegocie, converse com o gerente, converse com o seu credor, tente renegociar. Às vezes é água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, porque de repente você chega da primeira vez, não recebe um nãozão de cara. Aí você vai a segunda vez, você vai a terceira vez. Uma hora você pega a pessoa no momento propício e acaba resolvendo. E nesse momento não compre por impulso, tá? Eu vi uma reportagem também ontem no Jornal da Bandeirantes falando que muitas pessoas estão aumentando seus gastos por ficar em casa. A gente sabe que ficando em casa acaba aumentando certo gasto, né? Porque você não está circulando, as crianças estão em casa e às vezes até um pouco mais de ansiedade faz com que a gente coma mais também. Então sempre olhar esse elemento para não gerar compra por impulso, tá? E uma dica legal é o seguinte, quem já viajou de avião sabe, tem sempre o comissário de bordo fala que quando o avião entra em descompressão, cairão as máscaras do teto e você coloca em você primeiro, depois ajuda os outros. Então, a lógica da descompressão do avião funciona para a vida financeira da gente também, tá? Então, primeiro põe a máscara em você e depois você coloca a máscara nos outros, ajuda os outros, tá bom? Tem um slide aí, Orlando, o slide 4, que vou passar rapidinho por ele, que ele fala de alguns conceitos. Já pode manter na tela depois, que aí eu vou falar do 5 e do 6 na mesma sequência. Eu uso muito isso para minha vida. Mesmo antes eu usava como conhecimento empírico, né? Porque eu não tinha conhecimento acadêmico. Mas depois que eu tive conhecimento acadêmico na contabilidade, eu gostei muito desses 2 princípios e trago eles para a minha vida, né? Quando a gente fala de uma empresa especificamente, a gente tem o princípio da continuidade, que a maioria não tem data prevista para fechar, né? Geralmente a gente não vê um negócio abrindo e falando, vai fechar daqui 2 anos. O único ao longo da minha vida que eu vi que tinha data para fechar foi o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Quando eu trabalhei na Amex, a gente teve um momento em que foi feito um trabalho para o COB, mas por quê? Era o período de Olimpíadas e isso é algo que tem fim. Fora isso, continuidade. Então, a nossa vida tem que ter continuidade, né? Eu sempre tenho que pensar, olha, vou ter continuidade ao longo da minha vida, vou querer uma casa melhor, vou querer um carro melhor, vou querer manter as minhas dívidas mais sanadas, vou querer uma televisão melhor, ou seja, eu sempre estou pensando numa continuidade. E também na prudência.
né? Na prudência, quando a gente fala nos ativos e passivos do balanço patrimonial na pessoa jurídica, a gente sempre fala no menor valor para o ativo, ou seja, traduzindo isso para a pessoa física, qual que é a minha menor previsão que eu faço para a minha renda, ou seja, mais conservadora, não ser tão otimista no planejamento, mas mais conservador no dinheiro que vai entrar, e maior valor para o passivo. O que é o maior valor para o passivo? As dívidas, né? Então, eu vou prever sempre o pior cenário para as dívidas. Quando eu faço isso, se as coisas acabam acontecendo ao contrário, sobra dinheiro, né? Que é o que é legal. Então, eu sempre trago esses dois princípios para a minha vida, que eu acho que são dois princípios norteadores, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu trouxe um exemplo aqui, até a colega nossa perguntou de ferramenta, né? Eu acabo sendo meio artesanal nas ferramentas que eu faço, né? O que eu faço para conhecer o meu endividamento? De vez em quando eu calculo isso. Eu sempre coloco de um lado as minhas disponibilidades e do outro os meus deveres. Uma fórmula muito simples para eu calcular o que é o meu endividamento. Então, nesse exemplo que está na tela, as minhas disponibilidades é tudo que eu tenho ali que é conversível, né? Em dinheiro, o que eu tenho em dinheiro na minha mão. Eu tenho dinheiro na conta corrente, eu tenho poupança, eu tenho CDB, eu tenho o carro, quanto que esse carro vale hoje, eu tenho a casa, quanto que ela vale hoje, eu tenho joias, enfim. Coloco de um lado o que eu tenho de disponibilidades e coloco do outro lado os meus deveres, né? O que eu ainda tenho para pagar desse empréstimo pessoal? Eu pego aquilo lá e trago para planilha, ou seja, não é a parcela do mês, é tudo que ainda falta para pagar. Cartão de crédito 1, cartão de crédito 2, carnê da loja, enfim. Então, todos os elementos, eu coloquei alguns, mas aí cada um consegue mapear o seu. Ao final, você tem uns totais, né? Dos totais, você trabalha com uma base de uma fórmula simples, que é o quê? Disponibilidade dividido pelos deveres. Você chega no endividamento. No caso específico desse quadrante aqui, desse exemplo, ele tinha 165 mil de disponibilidades para 175 mil de deveres. Aí dá um índice lá, 0,9440. Como é que a gente traduz? Eu tenho 94 centavos para cada R$ 1 de dívida. Ou seja, alguém vai ficar sem receber. Tá? Então, o ideal é sempre que essa fórmula do endividamento ela tenha um resultado acima de 1. Por quê? Se eu tenho R$ 1,01 para cada R$ 1 de dívida, significa que vai me sobrar 1 centavo para cada R$ 1 que eu for pagando para os outros, né? Então é uma maneira simples, fácil, não é complexa e dá para que a gente tenha uma determinada noção. Aí você fala assim para mim, poxa, Carlos, mas você colocou despesas essenciais de 6 meses. Você não colocou receitas ou rendas de 6 meses, né, futuros. Aí eu volto lá no princípio da prudência, né? Então eu acabo não contando com algo que eu não sei se vai acontecer. Eu não sei se vai entrar. Eu sei que despesas essenciais elas vão entrar, mas renda dos próximos 6 meses eu não tenho certeza. Então eu trabalho com o que eu tenho naquele momento. Por isso que é um cenário um pouquinho mais conservador. Pode passar para o próximo slide, Orlando. Uma outra forma de você também ver é usar um quadrantezinho bem simples, que você divide ele em 4, é uma matriz, né? Esses 4 primeiros quadrantes, você acaba fazendo um entendimento de como as coisas podem funcionar, porque os dois últimos quadrantes de expectativa, na verdade, eles só apuram um resultado, tá? Então, o que eu tenho? No primeiro quadrante, eu tenho a renda principal, tudo aquilo que realmente é principal para mim, é o meu fruto do meu trabalho ali, é o que entra como principal, beleza, é ele que vai entrar aqui. Gastos essenciais. O que é o gasto essencial? É tudo aquilo que se eu não pagar, para na casa. Não pago a água, eu fico sem água. Corta a água, não pago a luz, fico sem luz. Então, esse é um gasto essencial e tem que ser pago, né? No terceiro quadrante, a renda, que nessa coloração meio avermelhada aí, a renda secundária traz tudo aquilo que eu ganho além do que é o meu principal. É um dinheiro extra que entra, né? E no quadrante D são os meus desejos, né? Tudo que eu tento como desejo. Então, quando eu analiso os dois quadrantes de cima, renda principal
e gastos essenciais, qual que é a minha expectativa? É que o quadrante A menos o quadrante B ele seja positivo. É o mínimo que eu espero. Se ele já der negativo, já tem alguma coisa errada. Provavelmente, ou estou gastando muito no essencial, ou eu estou com a renda muito abaixo do que o meu essencial hoje exige de mim, né? E a expectativa no quadrante de baixo, a fórmula é A mais B menos A mais C menos B, ou seja, eu somo as duas rendas e tiro os gastos essenciais. Se deu positivo, é expectativa, né? Eu vou deixar um pouquinho os meus desejos de lado, mas o que eu estou ganhando como salário e como renda secundária, eu acabo pagando os meus gastos essenciais. O ideal mesmo é a linha de baixo, em que eu somo a renda principal mais a renda secundária, vou diminuir meus gastos essenciais somados aos meus desejos, e se ele der positivo, aí da poupança, né? Esse é o melhor cenário, né, quando eu faço isso. Mas pelo menos a expectativa é entre esses elementos dos quadrantes aqui, você conseguir mantê-los positivos. Até coloquei um QR Codezinho aí, ele joga direto para um artigo que eu escrevi no LinkedIn. Até visitem lá meu LinkedIn, aproveita, né? Já leu o artigo, visita. Pode pedir conexão, não tem problema. E de vez em quando eu escrevo alguma matéria, né, ou algum artigo, então matérias eu publico sobre saúde da economia, finanças pessoais. Então eu gosto muito desse tema e eu acabo me envolvendo bastante com isso, tá? Então eu uso muito esse elemento para avaliar e ver aonde que eu tenho que apertar aqui e ali. Eu sou muito visual, então quando eu olho coisas que tem que virar página, não ficar rolando demais, eu tenho uma certa dificuldade aí de fazer as conexões. Então eu tento colocar tudo na mesma página para que eu consiga olhar e ter um mapa, né? Então eu acabo usando essa ferramenta para poder avaliar se eu estou indo bem nas essenciais, se falta alguma coisa por desejo. Então periódico, não é paranoia, eu não falo, nossa, eu uso isso todo santo dia, não, pelo menos 2 vezes por ano eu dou uma avaliada nesse cenário para ver como é que as coisas estão. Seguindo aqui então, depois vai ficar mais um slide, Orlando, que é o último, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Basicamente assim, você já até pode colocar ele, porque o que eu tinha que falar da parte de controle financeiro eu já falei. E uma coisa que é muito legal, que assim, quando a gente fala de financiamento, a gente depara com muitas pessoas que acabam tendo um pouco de dúvida quanto ao financiamento do imóvel. Poderia trazer um financiamento do empréstimo, uma dívida aí do cartão de crédito, enfim. Mas por que do imóvel? Porque ele é o mais pesado, né, de todos eles. Só para a gente ter uma ideia, hoje a modalidade que a gente tem de financiamento, né, ela geralmente é baseada no sistema SAC, sistema de amortização constante. Esse primeiro gráfico aí do lado da casinha, ele mostra muito bem como é que funciona esse movimento, né? A amortização ela é constante. Então, se eu pegar um extrato e olhar um extrato lá que o banco disponibiliza para mim da prestação, eu vou ver que no campo amortização ele permanece basicamente dentro do mesmo valor. Ele não sofre variações. Em algumas situações ele é idêntico, de fora a fora. O que sofre alteração são os juros, né? Os juros, eles acabam sendo muito elevados no início do financiamento. E é mesmo essa boca que ele forma aí, né? Durante ao longo do tempo que eu vou pagando esse financiamento. Então, eu faço a contração da dívida. Quando eu faço a contração da dívida, a minha maior parcela é a primeira, né? A gente acha, de repente, não, legal, essa aqui é a minha primeira parcela maior, daqui para frente ela vai caindo. Só que se você for analisar todos os elementos, hoje a gente tem algo em torno de juros que podem variar de 6,5 até... Os bancos, de certa forma, baixaram, mas até pouco tempo atrás a gente lidava com juros também de 8,5, 9 alguma coisa por cento para o financiamento. E aí, o que eu acabo tendo? Eu acabo tendo uma carga muito grande de juros no começo. Por quê? Eu não amortizei. Eu não fiz nenhuma amortização. Estou pagando ali, de repente, eu paguei 20 mil de entrada e as minhas parcelas ficaram em X reais. Esse X reais, um valor Y lá, de repente, vamos colocar em valores. Minha prestação é de 2.000
que eu estou pagando por mês. Mas quando eu olho lá no campinho amortização, de repente está lá R$ 800. Aí você fala, nossa, mas só caiu 800, né? Por quê? O saldo devedor desse imóvel que você comprou ainda é grande. E o juro vai ser calculado em cima desse saldo devedor. Por isso que o banco geralmente faz desse sistema decrescente. Ele te cobra mais caro no começo, porque o peso maior da carga de juros, ela entra no início do financiamento. O que é bom para o banco. Por que que é bom para o banco? Ele acaba recebendo primeiro a remuneração dele, né? Pode pegar. A primeira parcela, geralmente, que você paga de um financiamento imobiliário, você paga muito mais juros do que amortização. Ao longo do tempo, isso vai caindo, né? Vai caindo por quê? Você vai amortizando o saldo devedor e ele vai sofrendo a redução no juro. Então, o saldo devedor, eu calculo o juro do mês. Eu paguei uma parcela. Mês seguinte, eu amortizei um pouquinho, né? Diminuí um pouquinho do que eu devo para o banco no valor fechado na negociação. Ele calcula o juro e assim sucessivamente até chegar ao final da linha. Juros de 8% ao ano, 9% ao ano, você fala, não, mas é muito menor do que quando a gente fala de um empréstimo pessoal que, de repente, dependendo do risco, dependendo da forma como ele é liberado para você, né? Então, quanto mais garantia, geralmente, eles te cobram uma taxa menor. Você fala, eu pago, de repente, 3, 4% ao mês de um empréstimo pessoal, ou então pago 7% quando exige baixa comprovação de documentos, coisas do gênero, que o risco é alto, né? Então, o que que acontece nessa situação? Você compara o financiamento imobiliário com esse outro tipo de financiamento, você fala é muito baixo. Só que ele acaba consumindo muito ao longo da vida e também quando a gente olha em relação ao que você pode ganhar com o dinheiro aplicado, ele é caro. Por que que ele é caro? Ontem o Copom reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 3%. Então, pense o seguinte, poupança, CDB, todas as aplicações que são renda fixa, elas vão geralmente ter um rendimento muito abaixo do que esse valor de 8% a 9% que você contraiu no contrato. Ah, como é que eu faço então? Porque, pô, de certa forma está pesado, está um pouco apertado e tal. Então, vamos para o primeiro cenário. Qual é o primeiro cenário? Eu quero buscar um certo fôlego financeiro nas minhas finanças. Eu tenho um dinheirinho guardado, né? Hoje esse dinheirinho guardado está na poupança e eu tenho um financiamento imobiliário. Então o que que você pode fazer? Falar, eu vou dispor de X, né? A questão do fôlego do orçamento é o ponto que eu trago um pouquinho abaixo no slide, que ele fala o seguinte: o fluxo de prestações ele não sofre alteração, mas o efeito é na redução da parcela, ou seja, vai cair um pouquinho a amortização e vai cair também um pouquinho os juros. Como é que eu consigo chegar nesse entendimento de uma forma fácil, de uma forma bem simples? Porque poderia envolver N cálculos matemáticos, mas de uma forma simples, uma regra de 3, eu consigo saber o quanto eu conseguiria se eu falasse, olha, eu tenho R$ 20.000, que é o exemplo aqui, né? Eu tenho 20 mil, eu quero diminuir um pouquinho o valor da minha parcela. Vamos supor que você olhando o seu extrato lá, quando você olha aqui na regra de 3, o primeiro valor em verde, 135, é o seu valor do saldo devedor. Quanto que eu vou aplicar em cima desse saldo devedor? Eu vou aplicar R$ 20.000, vou diminuir em R$ 20.000. Então, ok, na linha de baixo, R$ 115. Em frente dos 135 é o valor da parcela que você paga hoje, R$ 1.400, né? E embaixo dos 1.400 ao lado dos 115 é um X, porque é o valor que você vai saber, né? Quando você faz esse cálculo matemático da regra de 3, simples, você vai chegar a um valor de R$ 1.193. De repente, essa redução aí, nós estamos falando da redução de R$ 207 aproximadamente, essa redução pode trazer um certo fôlego no orçamento, né, daquele mês. E ao longo do tempo, você vai estar pagando a parcela de 1.193 e ela vai estar caindo também. Ela continua, de repente, com seus 30 anos, não muda nada, ela só te dá um fôlego financeiro. A outra forma é reduzir o prazo, né, que geralmente o banco faz você pagar de trás para frente. Então, geralmente, o que acontece no fluxo? Ele reduz em termos de quantidade de parcela.
Só que na parte de efeito, ele tem um efeito na redução do prazo, mas ele tem uma variação muito pequena em relação à parcela atual, porque ele acaba buscando a mesma base, né? Então ele traz para um período menor, porém seu saldo devedor ele acaba continuando aqui. Então nesse período você achata, mas então as parcelas continuam mais ou menos do mesmo jeito. Ela não muda muito. Falo tudo isso com experiência, tá? Essa regra de 3 eu sempre uso quando eu quero fazer algum tipo de redução de parcela, quando eu preciso de repente dar um fôlego financeiro, eu tenho um dinheirinho guardado e tal. Esse dinheirinho eu quero aproveitar e vou lá no banco e quero diminuir um pouco a parcela. Eu geralmente faço esse cálculo em casa antes de ir no banco, para saber mais ou menos o quanto, de repente, você aplica para poder reduzir. É fatal, gente. Assim, não bate 100%, porque o outro lado tem um cálculo matemático, mas, de repente, os erros são de R$ 1, R$ 2, R$ 3, não passa disso, né? Porque eu não mudo nada na base, né? Eu não mudo taxa de juros, eu não mudo prazo, eu só mudo redução de saldo devedor. Então é uma formulazinha simples, dá para fazer em casa, dá para descobrir mais ou menos o que dá para fazer. Aí você vai falar assim, Carlos, mas eu quero rever o meu contrato. Eu precisava reduzir a minha parcela. O que eu faço? É complicado, né? Porque assim, eu fechei um acordo determinado com o banco, eu tenho um imóvel como instrumento de garantia, né? Quando eu comprei esse imóvel, todo mundo que já fez o financiamento sabe que você tem que deixar um dinheiro lá na conta da Caixa, na conta do banco que você fez, como uma reserva para você pagar custos, né? O que não muda se você conseguir fazer uma renegociação, porque aí ele gera um novo laudo de avaliação, registra em cartório, então acaba tendo um custo. O pessoal pode até de repente falar assim, mas e a portabilidade, né? É boa? Depende muito da taxa de juros que o outro banco vai te oferecer, depende do pacote de relacionamento que o outro banco vai te oferecer. E lembrando o seguinte, o imóvel ele está atrelado na escritura como uma alienação fiduciária, ele é uma garantia da operação. Então, eu não consigo levar essa operação simplesmente para outro banco sem com que haja um laudo de avaliação e sem que haja um registro em cartório da alienação desse contrato, porque ele deixa de ser a garantia do banco A para ser a garantia do banco B. Em algumas situações, vale a pena dar um giro, de repente, até para saber, né? Pega com o seu gerente qual que é o saldo devedor da sua... Ou então, se você já tiver habilidade de saber onde isso está na internet, pega o saldo devedor, o prazo que ainda falta, saldo devedor do seu imóvel, procura outros bancos, tenta fazer algumas simulações. Dependendo da situação, às vezes compensa. Dependendo da situação, pega as cotações dos bancos que te ofereceram e senta com o seu gerente, né? Senta com o gerente e fala, olha, o banco X me ofereceu isso, o banco Y me ofereceu isso. Eu vou portabilizar, eu vou levar esse contrato para outro banco, né? Pensa, o banco já teve um puta trabalho de aprovar cadastro, de fazer uma série de coisas para ter você com aquele financiamento lá. E às vezes ele pode abrir mão e tentar negociar uma possível redução na taxa atual do contrato, tá? E isso não é garantia de nada, mas é uma possibilidade. Alguns fazem a portabilização, porque dependendo do valor do imóvel, acaba que compensa ele pagar as taxas, né? Mas mesmo assim tem que avaliar com muito cuidado, porque esse é um financiamento delicado. Por ser de alto valor, todo financiamento imobiliário tem o imóvel como garantia da operação, tá? Então, eu trouxe a questão do financiamento imobiliário para falar um pouquinho da complexidade de uma operação de financiamento, né? E de que no momento de aperto, por ele ter aí cerca de 36% de consumo da renda da família brasileira, né? Ele pode ter um peso muito grande para os demais pontos de endividamento. Então, é muito importante estar atento a esses movimentos e, de repente, conversando com o gerente, gente. Conversar, o não é o que eu disse antes, o não a gente já tem, né? De repente, é uma possibilidade de buscar alguma forma em cima disso. Um ponto importante que a gente fala de financiamento aí, e o que eu queria falar para vocês também em relação até aos alguns benefícios de prorrogação que a gente está tendo no período agora da pandemia, pode ser interessante para dar um certo fôlego, tá?
taxas de juros aí talvez não altere muito, mas sempre esteja atento à taxa de juros que está sendo oferecida e também ao prazo, tá, de que está sendo oferecido para você. Por quê? De repente, eu suspendo por 2 meses uma determinada parcela de algum empréstimo que eu tenho, como se fosse uma carência, né? Aí, esses 2 meses, eles dão um certo fôlego para mim. Porém, passados 2 meses, ele volta de novo. Então, eu posso me acostumar, de repente, a algum padrão que eu não tenho, e depois isso volta com mais peso para mim, né? É um mecanismo bom para quem passa uma certa dificuldade, mas é um mecanismo que tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Para finalizar, basicamente, que os pontos que eu tenho aqui é da questão da realidade dos juros e remuneração no Brasil, né? Até voltando um pouquinho ao financiamento imobiliário, há um tempo atrás a gente tinha uma taxa Selic que era superior a esses financiamentos. Quando ela era superior ao financiamento, vamos pensar assim, olha, eu tenho um imóvel de 200 mil, financiamento de 200 mil, mas eu tenho 200 mil, isso é hipotético, né, gente? É só para exemplificar. Eu tenho 200 mil de dinheiro. Se eu colocasse isso na régua, na linha de tempo, com uma taxa de juros Selic aí 14, 12, enfim, a taxa alta de remuneração na renda fixa, e uma taxa de financiamento de 8, 7, alguma coisa, compensava eu deixar o dinheiro aplicado e pagar a parcela, né? Ou seja, o juro daquele mesmo dinheiro equivalente, ele pagava a parcela e ainda sobrava um pouquinho para mim, né? Tirar da inflação, provavelmente ficaria ali elas por elas, mas eu acabava pagando com parte do dinheiro do juro. Hoje isso inverteu, né? Hoje eu tenho mais, o juro está mais alto no financiamento imobiliário do que numa aplicação de renda fixa. Então é nesse momento que eu tenho que tomar um determinado cuidado para ver, porque se eu tenho algum pouquinho de dinheiro, até voltando lá, né, no próprio título, né, do nosso bate-papo, né, que é guardar dinheiro ou saldar dívidas. Se eu tenho um pouco de dinheiro guardado, deixo um pouco para reserva, e se eu tenho um financiamento de médio e longo prazo, dá uma avaliada no valor presente dele para você liquidar ou liquidar parte disso, porque em tese seria o melhor investimento, né? Eu estou tirando um pouco do dinheiro que eu tenho aplicado, mas eu estou reduzindo uma carga de juros. Então, é um investimento. Ah, eu tenho meu imobiliário, tenho um dinheirinho aqui e tal. Faz as contas, né? Quanto que continua rendendo e o quanto que eu consigo reduzir se eu conseguir aplicar um pouco do que eu tenho, né? Então, são alguns pontos, algumas dicas, né? A questão do mercado renda variável também, né? Que é hoje está bem na moda aí, apesar de, até fevereiro, até o carnaval, só se falava em mudança para renda variável, né? Depois o cenário começou a mudar, o Ibovespa chegou a bater 119 mil pontos, agora ele está girando em torno dos 80 mil, 78, 82 mil pontos, ele está flutuando mais ou menos em torno disso, estão muitas ações deterioradas, né? Não que isso seja uma grande verdade para o resto da vida, quem comprou posição vai passar um certo tempo, essa posição, obviamente, ao longo do tempo vai melhorar, né? Depende da compra, da forma como você fez, mas não é um dinheiro de uso emergencial que tem que estar lá, tá? É um dinheiro que você tem para potencializar para o futuro. Geralmente, ações a gente fala de planejamento de longo prazo. Então, dólar alto, bolsa volátil, renda fixa baixa. Talvez o melhor investimento que eu possa ter nesse momento, se eu tenho um pouco de dinheiro, é olhar meus financiamentos de médio e longo prazo para poder liquidar parte deles, tá? E depois vai recomeçando com outro formato de aplicação. Ok? Excelente, Carlos. Só mais uma perguntinha aqui para a gente Opa! finalizar. Perguntinha. Uma recomendação de previdência privada ou alguma aplicação de renda fixa? Olha, previdência privada é uma aplicação de renda fixa. O que eu acho que você me fez lembrar da época que eu trabalhei no Bradesco, que eles lançaram a previdência privada lá. Eu estudei bastante produto, virei ponto de atendimento do produto, o que é legal. É o seguinte, tem duas modalidades, PGBL e VGBL. A modalidade PGBL é para quem quer ficar muito tempo,
né, sem fazer saques, né, e quer manter ela por um longo tempo para aproveitar um pouco do benefício fiscal. Por quê? O que acontece? No caso do PGBL, você pode descontar uma parte disso do imposto de renda do ano. Mas, assim, se vende como um desconto, né? Pague menos imposto, mas não é, gente. Isso é só uma transferência. Chegou o final lá do ano, né? Eu tenho ainda uma gordura, salvo engano, 12% do seu salário, você pode fazer o abatimento no imposto de renda. 12% do que você tem na base salarial, você pode fazer como abatimento. Se você ultrapassar isso no PGBL, você está fazendo meio que uma bitributação, porque a declaração do imposto de renda ela barra, porque ela tem um limite, e aquilo que eu depositei a mais, quando eu for sacar, desconta, né? E tem uma tabela que a gente chama de tabela progressiva ou tabela regressiva. Para quem quer ficar muito tempo, quer aproveitar benefício fiscal, pode fazer um PGBL, porque aí todo mês vai ter uma carga menor do imposto de renda para pagar, e para ficar por um bom tempo. Mais de 10 anos, na faixa de 8 a 10 anos, você paga 15% do imposto de renda na tabela regressiva. Então, se com 2 anos eu precisar tirar dinheiro, eu vou pagar uma carga de 35% de imposto em cima de tudo. Vamos supor, tem 10 mil lá. Então, 3.500 vai ficar para o governo sem choro nem vela, né? Isso é para quem quer aproveitar o benefício fiscal e quer fazer ao longo de um bom tempo, que é um planejamento de longo prazo, não falando que eu quero pôr a mão nesse dinheiro dentro de 15, 20 anos, isso é para minha aposentadoria. Mas se você tem um ganho menor e quer poupar um pouquinho na Previdência e ao longo do tempo ir criando essa cultura, pode fazer o VGBL, né? O VGBL com tabela regressiva, ele é interessante, principalmente quando eu tenho uma intenção de não sacar agora. Então, de repente, eu não pago muito imposto de renda, meu salário é um pouco menor, eu não preciso tanto desse benefício fiscal, mas eu tenho um dinheirinho, eu guardo, tenho uma grana, quero guardar. Então, procura um VGBL, coloque ele no VGBL com tabela regressiva, porque o VGBL ele só tributa em cima do juro. E se você passar 10 anos, por exemplo, em cima do juro que teve, vai ser debitado cerca de 15% de imposto de renda, tá? Nunca, nenhum deles deixam de ser. O que você toma um susto é no PGBL. Você juntou dinheiro lá no PGBL ao longo da sua vida, 20 anos, você juntou, de repente, 300 mil. 15% vai para o governo, né? Isso aí não tem jeito, se eu for sacar todo o dinheiro de uma vez. Tem uns que são renda vitalícia, outros não são renda, outros não preferem renda vitalícia. Só um cuidado com a renda vitalícia, porque geralmente depois que é concedido o benefício, quando você morre, não fica nada para os filhos, fica tudo para a administradora, tá? Então, antes de você terminar de pagar o plano lá, você faleceu, ainda tem o prêmio, a família recebe, os filhos recebem, são as pessoas que você lista. Mas se você optar por renda vitalícia, o que vai acontecer? Usufruí 2 anos, eu faleci. Então, ninguém pegou o dinheiro, ninguém pegou o restante do dinheiro que você depositou ao longo da vida, tá? Ficou para a administradora. É regra do jogo e, enfim, é assim. Mas é uma opção boa, assim, não é uma opção ruim, é uma opção de poupança, né? Tem que só tomar um cuidado com as taxas de carregamento. Hoje tem banco que faz a taxa de carregamento, que não te cobra a taxa de carregamento. Então é bom avaliar entre 3, 4 operadoras aí, uma que oferece uma melhor condição, tá? O outro item era qual, Laís? Desculpa, eu Não, lembro era da isso Previdência, mesmo. mas tinha um outro aí, eu não sei se era só Previdência. Ó, deixa eu olhar aqui. Previdência privada, ou uma aplicação de renda fixa. Então, renda fixa, né? Que eu falei agora há pouco. Hoje a gente basicamente tem uma aplicação de renda fixa que é um pouco melhorzinha. E até hoje, coincidentemente, hoje no LinkedIn eu fiz uma publicação que fala do valor, até não foi eu que escrevi, eu peguei de uma reportagem e acabei republicando com alguns detalhes adicionais.
Lá tem um quadrante que mostra R$ 5.000 aplicado em renda fixa. E ele pode variar de acordo com o tempo, né? Como a poupança ela é isenta de imposto de renda, num curtíssimo prazo ela acaba sendo mais interessante. Por quê? Um CDB, o primeiro mês dele, o rendimento é relativamente baixo, porque ele te cobra o IOF por tabela regressiva e ele também te cobra imposto de renda. Acaba que ele não é tão interessante para um curto prazo, né? Mas de renda fixa, hoje a gente pode falar em termos de poupança, tesouro direto, né? O tesouro direto, a única questão do tesouro direto é o prazo que você vai ficar nele, né? Se é o tesouro direto que você vai ficar um tempo maior com ele, você pode ter uma rentabilidade, ele é mais rentável com uma linha de tempo maior. Porque se eu resgato ele antes do prazo, eu posso pagar ele pelo que a gente chama de marcação a mercado, que é o preço que o mercado está pagando no título para o título no dia, né? Então só tem que tomar esse cuidado que de repente o título está com valor baixo, eu precisei do dinheiro, ele é de liquidez imediata, você pede no dia ou no dia seguinte, se não me engano, ele já está disponível. O CDB é a mesma coisa, você resgata, ele é disponível em D mais zero. A poupança também é disponível imediatamente, porém a poupança ela não rende todo dia, ela tem as datas aniversário. Então, se eu tiver que sacar no 27º dia antes do aniversário, no 27º dia, faltando 3 dias para o aniversário dela, eu perdi o rendimento daquele período, né? E o CDB é uma operação interessante também, por exemplo, quem de repente procura lá o gerente do banco, então se afilia a alguma corretora, avaliar os CDBs que pagam mais de 100% do CDI. Nessa publicação que está lá na reportagem, mostra que o CDB, por exemplo, a 110% do CDI, ele é interessante para um prazo, uma aplicação de médio prazo, um ano, acima de 6 meses, ele acaba sendo interessante. Porque geralmente os bancos grandes comerciais, eles vão te oferecer aí cerca de 90% do CDI, 80 e poucos por cento, dependendo do relacionamento que você tem, você pode chegar a 95, 99, 100%, mas tem bancos pequenos que oferecem essa modalidade com um percentual mais elevado, porque ele precisa fazer captação para poder vender os projetos dele, ou vender os projetos que eu falo, vender os projetos, vender financiamento, vender linha de créditos, e precisa de captar, né? Ninguém pode sair vendendo, se abre um banco, sai vendendo, eu tenho que ter a contrapartida, que é o quê? O que eu capto de dinheiro, né? É o estoque do banco, é dinheiro. E tem alguns bancos que, como são bancos menores, eles acabam fazendo uma força maior de fazer captação a taxas maiores, 110, 115. Eu vejo geralmente quando eu dou uma varrida aqui no home broker, eu acabo dando uma olhada, eu vejo que tem lá 110, 115 de CDB, e alguns são prazos muito longos. Então, como são às vezes CDBs de 2 anos, 3 anos, você tem uma remuneração melhor, tá? Em cima do CDI. É uma boa oportunidade para quem de repente quer um longo prazo e quer ter segurança, né? Tanto o Tesouro Direto quanto o CDB de uma instituição menor que pague acima de 100% do CDI acaba sendo uma opção mais razoável, tá? É porque tem, igual eu falei, tem bancos menores, esses bancos menores pela captação às vezes eles oferecem essas taxas. Tem outros também que são de renda fixa, que são LCAs e LCIs. São as letras de câmbio imobiliária e as letras de câmbio do agronegócio. O que é bom nelas? Que elas são isentas de imposto de renda, né? Isento de OF, isento de imposto de renda. Então, se pegar ali uma LCA de 6 meses, com 98% do CDI, ou até 100% do CDI, e eu pegar um CDB por 6 meses que paga cerca de 107, 108% do CDI, acaba compensando fazer a LCA. Por quê? Eu vou quase que casar dentro do mesmo valor, acaba que na LCA eu posso ganhar um pouquinho mais. Então tem que fazer um pouco de conta, tem que ir se familiarizando, mas
Se tem uma dica, é dar uma olhada no Tesouro Direto e dar uma olhada nos CDBs que pagam mais de 100%. Excelente, Carlos. Eu estou aqui tentando acompanhar, né, o pessoal. Quero muito agradecer, assim, imensamente mesmo a sua participação. Várias pessoas aqui falaram que, assim, estão muito satisfeitos. Foi um momento aí de muito aprendizado, de muita contribuição. Fico mesmo com pesar no coração da dificuldade das pessoas terem acessado. Muitas pessoas aqui estavam falando comigo, tentando entrar, e tiveram essa dificuldade. Então, eu já estava conversando com o nosso diretor de marketing aqui. Já fica o convite de um segundo momento para a gente fazer novamente esse webinar, caso, né, você possa, claro. Inclusive, algumas pessoas me trouxeram aqui lá, isso é bem interessante em relação, principalmente à parte do financiamento da casa. A gente quer um outro momento com ele para ele falar isso novamente. Então, quero já deixar um convite, né? Caso o Carlos tenha essa disponibilidade, a gente solta novamente um segundo momento desse webinar, porque realmente o pessoal mandou aqui vários comentários e querem participar e gostariam de ter uma segunda rodada aí com você, tá, Carlos? Claro, que eu puder contribuir, estamos juntos. Fico muito feliz aí com a repercussão. Mais uma vez, né, a gente teve essa dificuldade mesmo da entrada. Sem Na problemas. quinta-feira que vem, a gente tem um webinar, já vou deixar o convite aqui. A gente tem um webinar com o Bruno Lemos, head comercial da Logbit, com o Bernardo Sandrin, gerente de vendas da Solar Coca-Cola, e com o Nicolas Souza, né, da Logbit, que vai falar com a gente sobre vendas e as mudanças no varejo, tá? Então já fica o convite para todos, a gente vai soltar a comunicação e a gente já alinha direitinho com o Carlos a próxima data para a gente fazer esse segundo momento aí sobre finanças, porque realmente, Carlos, ficaram muitas dúvidas. O pessoal me perguntando aqui, eu falei, gente, não consigo fazer mais as perguntas porque o tempo acabou, né? Então, eu agradeço muito. Pessoal, o Carlos, ele tem o LinkedIn, então sigam ele no LinkedIn, lá no convite, tá? Carlos Alberto Bisinotto, né, Carlos? O seu Isso. LinkedIn para o pessoal te achar. Carlos Alberto Bisinotto de Souza. E a gente encerra, Carlos, com como que você gostaria de encerrar esse momento, que, né, foi muito bacana mesmo. Assim, agradeço imensamente e deixo a palavra com você para encerrar esse webinar. Tá bom, obrigado. Primeiro, eu agradeço pelo convite. Acho que compartilhar conhecimento é extremamente saudável, né? O que a gente vai aprendendo e pode compartilhar, isso nos traz bastante orgulho, né? Também deixo à disposição para a gente marcar um segundo momento e, se for para a gente focar em cima de financiamento imobiliário, busco mais detalhes, né? Até se as pessoas antecipadamente quiserem passar algumas dúvidas ou fazer um formato um pouquinho diferente, bom de trazer algumas dúvidas antecipadamente, que a gente, de repente, faz uma pesquisa um pouco mais aprofundada, se for necessário. São produtos complexos e a gente sabe que as dúvidas, às vezes, nem todas a gente mata elas no momento do bate-papo, né? Mas eu queria trazer para ficar para todo mundo uma frase que eu sempre falo muito para as pessoas e é de uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Mário Sérgio Cortella, que acho que casa bem com todo momento que a gente vive nesse turbilhão atual, né? E é uma frase citada, que eu cito a frase dele, que é a seguinte, abre aspas, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fecha aspas. A reflexão fica para que eu avalie o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Porque a gente às vezes fala assim, poxa, isso aqui pode ser assado, a gente acaba não fazendo. O que eu tenho e que eu posso fazer de melhor naquele momento, né?
Duas recomendações de livros aqui. Uma recomendação de livro, um livrinho que eu já ganhei há um bom tempo. O pessoal acha na internet ele fácil. Eu até estou com ele emprestado aqui, então não tem a capinha dele para mostrar, mas é o livro A Boa Sorte. Às vezes alguns já até tenham já lido ele, né? Ele é do Alex Rovira e do Fernando Trias de Bes, são espanhóis. E ele é um livro lúdico, é bacana para o momento, assim, ele é um livro lúdico, ele traz a forma como você pode construir a sua boa sorte, no papel de dois cavaleiros, né? Dois cavaleiros que vão, enfim, buscar lá um trevo de 4 folhas, que não é uma coisa tão fácil. Vale a pena ler, um livro facinho, tranquilo, dá para ler para a família, para a molecada, né? E um que fala muito da parte de finanças, que é o do Gustavo Cerbasi, que é o Adeus Aposentadoria, né? Ele fala muito fortemente, e olha que esse livro foi escrito antes do que se falava de reforma da Previdência, né? E ele fala muito do sistema nosso, da Previdência, e fala como cada fase da vida da gente, a gente pode ir trabalhando uma maneira mais prática de ter uma aposentadoria um pouquinho mais saudável, né? E é isso, pessoal, agradeço, né? Agradeço o convite e desejo que todos fiquem com Deus aí, que consigam ir organizando aí suas vidas financeiras e tocando o barco e tudo vai melhorar, se Deus quiser. 2021 a gente vai construir aí uma história de sucesso, né? Obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigada, pessoal. Uma boa noite, viu? E até logo.